Que o Senhor da Glória possa te dar entendimento e que você possa discernir o que Deus ele tem falado ao longo do tempo para nossas vidas e também para que nós possamos assim estar cada dia sendo habilitado por Deus. É tão importante que até que ponto você está disposto lutar pelos seus sonhos ou ir até onde aquilo que você tem sonhado. Porque uma coisa é você sonhar, uma outra coisa é você esperar o tempo da concretização desse sonho. Eu quero usar como texto base Gênesis capítulo 37, onde ele narra a história de José. José no Egito. Bem conhecido essa história. Mas o que eu quero frisar aqui é até onde você está disposto a permanecer firme por causa do seu sonho. Capítulo 37, versículo de número 4, diz assim: Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos que ouve este sonho que tive. Atávamos feixe no campo. Observe claramente que José era o primeiro filho de Jacó com Raquel. Raquel era a esposa que Jacó trabalhou 14 anos por ela. Trabalhou 7 anos e foi enganado pelo seu sogro Labão. E depois ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Raquel deu-lhe o seu primogênito chamado José. Jacó, como era o filho da sua amada, ele o amava. E isso despertou nos seus irmãos inveja. Ficaram com raiva de Jacó por, assim, demonstrar o seu amor por José. E eles já tinham essa indiferença com José, por ser um dos filhos mais novo, mas ser aquele que o pai dava seus privilégios, ou tinha seus privilégios com o seu pai, e isso causava ciúmes nos seus filhos, nos outros demais. E José começou a sonhar. José agora começou a ter sonhos e relatar aos seus irmãos o que tinha de fato acontecido. Para um judeu naqueles dias era muito simples interpretar sonhos, porque quando ele falou do que tinha acontecido, estando eles no campo e de repente o seu feixe ficou em pé e os demais se dobraram diante dele, então eles entenderam que José ia se tornar líder deles, eles iam ser governados e liderados por José. Isso, para um judeu naqueles dias, era quase inaceitável, porque quem tinha direito... Então, por ser o primogênito, ele tinha direito de todas as bênçãos, ou seja, a herança, que depois da morte do pai, quem começava a governar aquele clã era o mais velho. Então, José, dentro até do contexto, ele estava fora dessa ideia que ele estava agora querendo implementar entre os seus irmãos. E por causa disso, ele ainda teve mais um outro sonho, que até o pai e a mãe, o sol e a lua, se curvavam diante dele, até o pai dele repreendeu ele por causa disso. O certo é que, por ele ser protegido pelo pai, o pai dá mais atenção a ele do que os outros, e agora José era um tipo de supervisionador de seus irmãos. Ele estava agora indo até onde os irmãos estavam com os rebanhos e trazendo aí, fazendo relatórios para o seu pai. E isso trouxe ainda mais
desconfiança e ciúmes e raiva, inveja e uma série de questões começou a se agravar ainda mais a ponto de vender José. O ponto central desta mensagem neste momento é até onde você está disposto a lutar pelo seu sonho, perseverar pelos sonhos, acreditar que os sonhos que você teve, aquilo que você sonhou, é um propósito de Deus, é uma proposta de Deus e você está disposto a ir e permitir que isso aconteça na sua vida, porque você reconhece que aquilo que você tem sonhado é plano de Deus, tem uma ação de Deus por detrás de tudo isso. Até que ponto você está disposto a lutar por isso e permanecer íntegro por causa disso? O primeiro obstáculo que José encontra são a rejeição dos seus irmãos. Ele não tinha mais aquele convívio do seio da família, ele não tinha aquela liberdade de chegar entre os irmãos e desfrutar de uma boa conversa, porque os seus irmãos excluíram. Segundo obstáculo que José enfrenta aqui são a venda dele para os ismaelitas. Eles o venderam e agora ele tem que sair de Canaã, agora ele se tornou um objeto de negócio. José se tornou um objeto de venda e agora os ismaelitas viviam daquele ofício, comprar e vender escravo, leva José para o Egito. E lá no mercado de escravo, ele foi comprado por Potifar, o capitão da guarda do rei do Egito, o capitão da guarda de Faraó. Ele vai trabalhar na casa de Potifar. Potifar reconhece o valor do seu escravo e coloca como um administrador da sua casa. Até então parece que as coisas não estão muito ruins, apesar de ser um escravo, mas agora se torna um administrador de tudo aquilo que Potifar possuía. E é tão interessante que Deus estava com José. O Senhor abençoava José e tudo que ele colocava à sua mão, ele prosperava. Mas a mulher de Potifar começou a se interessar por José, temente a Deus, sem querer de forma nenhuma desonrar o seu Senhor, desonrar a Deus. José tinha um voto de fidelidade com Deus e com seu Senhor, que tirara dos campos, que agora está sendo o administrador da sua casa. Ele não queria perder aquela posição e muito menos trair a confiança do seu Senhor e quebrar aquela aliança que ele tinha com Deus. José se mantendo íntegro. A mulher de Potifar, não conseguindo o que queria com José, o acusa de ter tentado violentá-la. E para os egípcios naqueles dias, tal atitude era digna de morte. Mas Potifar, um homem de um coração bom, Potifar era um homem justo, e permitindo que José fosse para a prisão e aguardasse o julgamento. Mas José foi esquecido na prisão. Com certeza passou muitas vezes na cabeça de José até que ponto nós temos que lutar e sofrer por aquilo que nós acreditamos. Eu acredito que estou falando para pessoas que têm sonhos, pessoas que têm visão, pessoas que arquitetaram algo grandioso e creram que é Deus que tem falado. Mas o processo para que estas coisas acontecessem, isso vai requerer de você perseverança, isso vai requerer de você um posicionamento, uma atitude. Você se manter em uma posição de integridade, de fidelidade a Deus. Em um mundo hoje onde tudo está aí como meio de facilidade, hoje tudo é normal. Mas para um cristão que tem Cristo como sua prioridade na sua vida, não pode se manchar e muito menos vincular a sua vida a uma coisa que possa desagradar ao Senhor. Aqueles que têm o Espírito Santo de Deus, jamais eles permitirão ser corrompidos por tais coisas que tendem a afastar ele da presença de Deus. Me recordo que Daniel, capítulo 1, versículo 8, Daniel estava na Babilônia, onde um palácio, onde naqueles dias o maior império dos dias antigos, aonde tinha as maiores faculdades, aonde tinha as maiores oportunidades, aonde
Daniel poderia ter se destacado como um homem de valor, onde os pais poderiam ter sonhado para ele coisas grandiosas, estudar nas melhores faculdades e ser uma pessoa de destaque. Mas Daniel toma uma decisão e diz assim: propôs Daniel no seu coração de não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ei, querido, cortar atalho nem sempre é a melhor coisa. Cortar caminho nem sempre vai te levar ao sucesso. Mas a tua fidelidade a Deus, quando você decide se manter fiel ao Senhor, o processo pode ser doloroso, mas aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém pode tirar, ninguém pode abortar. Melhor ser fiel a Deus do que cortar caminhos, por algum momento ser beneficiado e depois perder tudo, ter prejuízos total, perca total. Daniel, ele se manteve firme e se tornou um homem de destaque, referenciado, conhecido, honrado em 3 dinastias, em 3 reinos que se sucederam. Daniel se tornou conhecido, amado, reverenciado e respeitado por todos esses governantes. José também se manteve íntegro, mesmo na prisão. Ele não duvidou, ele não questionou. José não abriu mão do chamado de Deus na sua vida, não negociou. Não é porque agora ele era um escravo que ele tinha que agir como os demais ou alguns agiam. Não é porque ele estava na prisão que ele tinha que se tornar uma pessoa de uma má índole. Ele sabia em quem ele tinha crido e sabia que tudo aquilo fazia parte de um propósito, porque ele se manteve íntegro, fiel a Deus, sem se desviar do propósito. Mas uma coisa que José tinha em mente é que o Deus dos seus pais, ele protegeria, ele ia guardar ele de que coisa pior pudesse lhe suceder, mesmo não estando em um ambiente favorável. O que me chama a atenção em José é que ele prosperou na casa de Potifar. O que me chama a atenção é que José prosperou na prisão. Aquele ambiente, ele se tornou um ambiente onde um ser humano poderia encontrar um pouco de dignidade no que se diz respeito à ambiência, até aquilo que poderia proporcionar a eles uma melhor qualidade de vida, mesmo estando preso. Isso é tão importante que o carcereiro nunca se tornou tão rico como naqueles dias. O mantimento que era restrito na prisão, na mão de José, aquele mantimento, ele se multiplicava. Isso era conhecido de todos, que onde José colocava a sua mão, ele prosperava. As coisas nas suas mãos, ela tinha um novo sentido. Isso é tão importante que mesmo com seu coração ferido, sabendo que foi vendido pelos seus irmãos, ele não permitiu que a frustração viessem abatê-lo a ponto de blasfemar contra o nome do Senhor. Queridos, aqui nós aprendemos uma lição. Nós somos seres tão imediatistas, queremos sempre as coisas que acontecem do nosso jeito, que as coisas venham fluir de uma forma tão rápida, e quando isso não acontece, nós começamos a blasfemar contra Deus, nós começamos a reclamar com Deus, nós começamos a questionar algumas coisas e achando que está tardando, e tudo faz parte de um processo para uma habilitação, porque o Senhor, o que Ele está preparando, o que Ele está reservando é para algo surpreendente e grandioso. Observe que José, estando na prisão, José estava ali aprendendo lidar com pouco no período de escassez. José estava na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar riqueza. Tudo fazia parte de um plano para um aprendizado, uma habilitação. Potifar era rico, José aprendeu a administrar riqueza. Ele vai para o calabouço. Então ele aprendeu ali a administrar uma prisão com o pouco que lhe era concedido a ele. Por quê, queridos? Porque ele sabia, ele não sabia, mas Deus sabia.
que haveria 7 anos 7 anos de fome. E na fome, na escassez, você tem que administrar o pouco que tem. Você tem que aprender a administrar o que está nas tuas mãos para que você não venha sucumbir com os demais. E como é que se aprende a administrar com o pouco? Em um ambiente onde pode os mantimentos ser restritos. É regrar. É saber que só pode consumir aquilo que de fato você venha ser o suficiente para suprir a tua necessidade do momento. Porque às vezes nós somos tão vaidosos que compramos o que não precisamos, gastamos mais do que temos, nos endividamos e acabamos trazendo para nós mesmos prejuízos. José aprendeu a administrar na prisão o pouco, ele aprendeu a distribuir entre muitos. E não faltou para ninguém e foi o suficiente para todos viverem bem. Às vezes o que falta para nós é isso. Administrar o que temos para vivermos bem, sem exageros e sem prejuízo, sem percas. Quando José estava pronto, já era um homem feito. Um homem com conhecimento de aprender a administrar a riqueza e com conhecimento de administrar um pouco no tempo de escassez. Foi o tempo onde Deus bate o martelo e diz: José está preparado. Ele agora sabe o que é ser rejeitado, porque foi rejeitado pelos irmãos. Agora ele sabe o que é ser desprezado, porque um escravo era desprezado por muitos. Era um objeto de trabalho, era uma mercadoria. Ele sabe o que é ser rejeitado e desprezado. Ele sabe administrar riqueza. Ele sabe administrar no tempo da escassez. José tem 7 anos de grande bonança, mas também tem 7 anos de grande fome. E você faz parte desse plano. Eu te enviei para o Egito para que você pudesse não apenas salvar o Egito, mas que todos os povos agora estavam debaixo agora, não vou dizer de um senhorio, mas estava à disposição de um homem que foi treinado por Deus para fazer tal coisa. Queridos, quando José está no Egito, no tempo da escassez, o sonho de José começa a se cumprir. Os irmãos chegam diante do governador e todos os 10 se dobram diante do governador sem saber que era o seu irmão. Os trigos, os feixes de trigos que se dobraram diante de José. O sonho está se cumprindo. José, naquele momento, ele compreendeu que tudo fez parte de um propósito de Deus. Deus tinha algo grandioso, valioso a ser tratado. José era a pessoa para que ele pudesse ser verdadeiramente um instrumento de Deus para ajudar o Egito, para ajudar as demais nações. Por isso que no início da mensagem eu perguntei: até que ponto você está disposto a batalhar, suportar, ir, acreditar nos seus sonhos? Se você acredita nos seus sonhos, até que ponto você está disposto a lutar para que ele aconteça? Até que ponto você pode suportar para que os seus sonhos se concretizem? Até que ponto você está disposto a renunciar à sua própria vontade, o seu conforto, para que o projeto de Deus possa se cumprir em você? Às vezes falamos: eis-me aqui, Senhor. Mas quando Deus, ele estabelece o propósito, a gente começa a reclamar. Você teria coragem de dizer, como disse o profeta Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? Estou pronto para te servir? Você está preparado e pronto para dizer: Senhor, cumpra em mim a tua vontade? Às vezes isso é fácil de ser falado, mas se torna muito difícil quando você
está nessa condição. Senhor, cumpra em mim a tua vontade. Porque para que a vontade de Deus ela se cumpra na sua vida, você tem que renunciar à sua. Você sabe por que muitas pessoas querem ser bons pregadores e não são? Tem muitas pessoas que querem ser bons ensinadores e não são. Querem ser bons levitas na casa de Deus e não são. Querem ser bons oradores e não são. Porque não estão dispostos a abrir mão das suas vontades. Não quer ser um bom pregador, mas não quer entrar numa faculdade, passar 5, 6 anos estudando. Não quer gastar 800, R$1.000, R$2.000 com livros, com materiais. Quer ser um bom pregador, quer ser um bom ensinador, mas não quer investir em conhecimento. Quer ser um bom pregador, mas não quer tirar 10 minutos de oração para que Deus possa ungir a sua mensagem. Quero ser um bom levita, mas quanto tempo você passa ensaiando para oferecer a Deus um louvor perfeito? Quanto tempo você passa se consagrando para que isso aconteça? Então nós queremos tudo de Deus, mas não estamos dispostos a oferecer nada de nós mesmos para Deus. E tudo que Ele pede de você é obediência, um pouco do seu tempo, um pouco de dedicação, um pouco de temor a Ele. Então são coisas básicas que Deus pede para que nós estamos inseridos dentro desse propósito. Fazer as coisas para Deus não se faz de qualquer jeito. Fazer só o que o Senhor manda, também Ele não vai aceitar, porque Ele chama-nos de servos inúteis. Servos inúteis, se fizerem somente aquilo que o seu Senhor manda, considere-se inúteis. Porque o bom servo, ele faz além, ele vai além. É tão interessante que a palavra de Deus em João capítulo 15, verso 14. Só para conferir aqui o versículo que eu citei. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Só seremos amigos de Jesus e teremos parte com Ele se nós fizermos o que Ele manda. Às vezes a gente não obedece e quer ter comunhão com Deus. A gente não obedece e quer bênção de Deus. A gente não quer se submeter ao senhorio de Cristo, mas quer ser abençoado. E aqui ele está dizendo, não sou eu, ele está dizendo: vós sois meus amigos, se fizerem o que eu mando. José, ele alcançou vitórias, glória, reconhecimento, status, se tornou o segundo homem mais importante da maior potência antiga do mundo antigo. Se tornou governador do Egito. Mas para ser governador, saiu do poço para o palácio. O processo de dentro do poço para chegar ao palácio é dolorido, tem rejeição, tem humilhação, tem casa de Potifar, tem calabouço, cadeia, tem pedreiras. Não chega do poço, vai direto para o palácio, não, tem um processo. O processo é dolorido, mas te faz amadurecer, te faz crescer, se torna um homem experiente. Pastores, empresários, só são pastores de sucesso, empresários de sucesso, porque traçaram um caminho e nesse caminho eles tiveram lucros, mas tiveram também prejuízos. Os prejuízos não foram para tornar pobres e miseráveis, os prejuízos foi para habilitá-los a chegar onde estão. Não se deve confiar em todos e não se deve fazer negócio com todos. Selecione. Para ter sucesso, você precisa fazer uma seleção. Quem são as pessoas que de fato andam com você, que estão do teu lado e que torcem pelo teu sucesso? Porque até os teus irmãos ele pode te vender. Mas não te preocupe.
Mesmo se esses filhos do cão te vender, Deus ele vai estar te segurando com a sua mão e não vai deixar você perecer, porque você tem projeto de Deus, você tem planos de Deus. Queridos, que Deus abençoe você de uma forma toda especial. Que Deus possa te dar graça. Quero fazer um convite para você. Você que ainda não é inscrito no canal Ministério Luz do Mundo no YouTube, você que é membro da página Assembleia de Deus, quando você dá um clique neste link que está embaixo, você vai direto para o YouTube. Se inscreva, ative o sininho. Você também do grupo Luz do Mundo, Deus tem abençoado assim a tua vida. Abençoa também esse canal se inscrevendo. Toque lá no link que dá a mensagem um pouco abaixo. Você vai direto para o canal e lá você pode também se inscrever. Deixa lá o seu comentário. E uma coisa eu prometo para você, eu estarei orando pela sua vida para que Deus possa assim abençoar cada um de vocês mais e mais de forma extraordinária e juntos nós estamos divulgando o reino de Deus. Querido, que Deus abençoe você de forma maravilhosa e poderosa. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. O nosso Deus está conosco e vamos avante, porque o tempo está curto e a obra ela precisa ser feita dentro do tempo que ainda nos resta. Que o Senhor nos abençoe e nos dê graça. Você também pode nos visitar no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023, é no Instagram. Lá tem foto com as crianças, vídeos. Nós estamos fazendo uma obra extraordinária aqui em São Luís, no Maranhão, onde o nosso foco é trabalhar com uma comunidade. Que Deus assim abençoe você de forma poderosa. Se inscreva, compartilhe, comente e ore também por nós para que Deus esteja nos dando condições de avançar com essa obra, tá bom? Que Deus abençoe você maravilhosamente.